Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Fala o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Curve sua cabeça, oremos nesse momento. Jesus, nós estamos na tua santa presença, e eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, assim como o Senhor tem feito, continuar, meu Deus, usando a tua palavra para falar conosco, para falar aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha agir de acordo com as nossas necessidades. Nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, de coração pronto para entender o que o Senhor quer falar conosco. O nosso coração é como uma terra que está pronta para ser aradada pela tua palavra e receber a boa semente. Deus, nos ajude nesta missão. Amém. E graças a Deus. Queridos, todos nós gostamos de receber boas notícias. Talvez você que esteja aqui esteja ansioso, você esteja numa grande expectativa, aguardando uma notícia que você já espera há muito tempo. Lá fora, o pessoal, o brasileiro, está todo ansioso pelo sorteio da Mega Sena. Até onde eu vi, são 600 milhões de reais. Então, quem jogou lá fora, normalmente o cristão não joga, mas quem jogou lá fora está todo ansioso pelo sorteio da Mega Sena e já imaginando o que pode fazer com 600 milhões de reais. Já imaginou? O que você faria? Você diz: eu iria ajudar as pessoas, eu iria viajar, eu iria investir. Na empresa onde eu trabalho, um homem ganhou, pastor, 20 milhões. Ganhou 20 milhões sozinho. E ele não contou para a família que tinha ganhado 20 milhões. Pegou esses 20 milhões e colocou tudo na poupança. E deixou lá. Todo mês, ele resgatava, irmãos, todo mês, R$1.200. Todo mês, ele ia lá e tirava R$1.200. A esposa não sabia que ele tinha ganhado, os filhos não sabiam que ele tinha ganhado, só ele sabia. E ele vivia uma vida miserável, vivendo de R$1.200, tendo 20 milhões na conta. E ele morreu. Esse dinheiro ficou guardado por muito tempo, e quem sabe que se você deixar dinheiro na poupança, por mais que rende pouco, mas rende 20 milhões, então rende bastante. Sei que ele tinha 10 milhões a mais. Quando a filha chegou lá para fazer o inventário, levantar as informações com relação à conta, ela até assustou. O gerente disse: olha, tem 30 milhões na conta do teu pai. Imagina você, chega na conta do teu pai que faleceu, chega lá, tem 30 milhões de reais. Até a lágrima volta, né? Com 30 milhões. A lágrima volta na hora. Você não sabe se fica com raiva, se fica feliz. Mas todos nós queremos receber boas notícias.
né? Ou você que está aí preocupado, fez alguma prova de concurso público, o concurso que você tanto sonha, e você está aí ansioso, aguardando pelo resultado da prova. Enfim, são tantas as notícias que a gente espera receber, e ninguém gosta de receber notícia ruim, a gente gosta de notícia boa, né? Mas, queridos, a maior notícia que nós poderíamos ter, ela já foi anunciada. E essa notícia, ela não foi dada pela TV, não foi anunciada pela internet, não foi propagada pelos meios de comunicação, pelos canais de comunicação. Mas a notícia que nós já recebemos, e é a maior notícia de todos os tempos, o maior feito que já existiu na humanidade, não foi o homem pisar na lua, não foram as grandes construções que a gente vê na história. O maior feito na humanidade, ela foi anunciada por toda a Bíblia. Se você pegar em Gênesis fala que nasceria um homem da semente da mulher e que pisaria a cabeça da serpente. Ali Jesus Cristo estava sendo anunciado. A vinda de Cristo já estava sendo profetizada. A Bíblia diz, olha, vê-lo-ei, mas não agora, contemplarei, mas não de perto. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz, olha, ó Belém Efrata, você é apenas uma pequena cidade da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o meu rei, que vive desde o mundo, antes de existir o mundo, ele já existia. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz, tudo isso porque um menino nasceu. Porque Israel ganhou um filho, e ele receberá todo o poder. O governo está sobre os seus ombros, ou seja, o governo está de toda a terra, pertence a ele. Ele terá alguns títulos da nobreza, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, toda a Bíblia anunciou a vinda de Cristo. Por todos os profetas, ele foi anunciado. Por toda a história, todo o contexto que nós já vimos, que já existiu e que existe, tudo isso foi para um único motivo, para a vinda de Cristo. Você está aqui hoje, irmãos. Nós estamos reunidos em todo o globo terrestre por um único motivo, porque um menino nasceu e um filho se vos deu. Esse é o único motivo pelo qual nós estamos aqui, porque uma criança nasceu lá no Belém da Judéia. Se você pudesse escolher o lugar onde você nasceria, imagina comigo, qual lugar que você escolheria? Tem algumas pessoas que se sentem constrangidas em dizer aonde elas nasceram. Se o lugar é mal famoso na mídia, então ela não conta. Ou o local onde ela mora, ou a família de onde ela veio. Se você pudesse ter escolhido a família da onde você nasceu, qual família você escolheria? Talvez você escolheria a família mais importante da cidade, uma família de título nobre, de poder econômico, de poder político, com poder social. Qual a cidade que você gostaria de ter nascido? Qual o país? Talvez algum país da Europa para você nascer com sangue azul, não é? Qual o local onde você gostaria de ter nascido? Mas a realidade é que nós não tivemos esse privilégio de escolher aonde nós nasceríamos. Nós não tivemos o privilégio de escolher a família na qual nós iríamos nascer. Mas Jesus teve esse poder. Jesus teve o poder de escolher aonde ele nasceria. Jesus teve o poder de escolher a família da qual ele nasceria. Ele teve o poder de escolher o local onde ele seria colocado quando ele nascesse. E ele escolheu a cidade mais humilde de Judá. Ele escolheu uma das famílias mais simples, uma mulher virgem, uma garota que estava pronta para ser exposta publicamente e passar vergonha, porque ela iria ficar grávida sem ser casada. Irmãos, essa história do nascimento de Jesus é a sabedoria tendo que aprender. Agora é o Deus Todo-Poderoso tendo que aprender a andar. É o Deus do universo tendo que aprender a falar.
aprender a dar os primeiros passos. Essa é a maior notícia que um homem poderia ter. Jesus Cristo nasceu. Ele veio. Jesus veio. O menino Deus nasceu. Nasceu em um simples e humilde lugar. E o seu nascimento, irmãos, como eu disse, não foi anunciado pelos jornais da época. O nascimento dele não foi divulgado em cada esquina, mas o seu nascimento foi anunciado por anjos no céu. Lucas diz o seguinte, olha, um grupo de pastores foi visitar Jesus, porque naquela noite, alguns pastores estavam nos campos aguardando seus rebanhos de ovelhas. De repente, diz Lucas, um anjo apareceu entre eles e eles ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Aqueles pastores ficaram muito atemorizados, mas o anjo os acalmou. O anjo disse, olha, não tenha medo. Disse ele, eu lhes trago boas notícias, notícias alegres, alegre para todo mundo. Ou seja, a maior notícia que foi divulgada por anjos. Anjos vieram e disseram, olha, nasceu o Salvador. Eu trago para vocês boas notícias. Nasceu, o menino se vos deu, como diz Isaías. Ele nasceu. Essa notícia é boa, é uma notícia alegre. Alegre só para essa cidade, alegre só para vocês. Não, é alegre para todo o mundo. Porque se Jesus Cristo não tivesse nascido, se Jesus Cristo não tivesse surgido, qual seria o motivo de nós existirmos? Qual seria a razão pelo qual nós estaríamos aqui? Se ele não tivesse vindo, se Deus não tivesse encarnado, se Deus não tivesse nascido, nós não teríamos nenhum motivo para viver. Você poderia se tornar a pessoa mais famosa do mundo. Você poderia se tornar a pessoa mais importante, mais poderosa. Mas isso tudo não teria nenhum motivo. Porque a única pessoa, a única coisa que nos dá motivo para viver é o Senhor Jesus. Ele nasceu. E os anjos disseram, eu lhes trago a notícia mais alegre que já se deu. Isso é para o todo mundo. O Salvador, sim, o Messias, o Senhor, nasceu esta noite em Belém. Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão, olha que cena maravilhosa, uma criancinha, diz o texto. Quem diria que uma criança tão pequena, colocada numa manjedoura, local onde os animais comem, aquele menino seria o Deus Todo-Poderoso, surgindo onde toda a história falava sobre ele. Agora anjos aparecem e diz, ele nasceu, tenho alegria, ele nasceu esta noite, é noite de paz, pois nasceu em Belém, aquele o Salvador, onde toda a história falou sobre ele. Ele nasceu em Belém esta noite, como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. De repente, irmãos, diz a história em Lucas 2, 8 e 15, de repente se juntou ao anjo uma grande multidão de outros anjos, o exército celestial louvando a Deus. E olha o que esse exército celestial, que se juntou ao anjo que havia anunciado o nascimento de Jesus, olha o que eles cantavam, olha o que eles diziam, glória a Deus nas mais altas alturas. Cantavam eles e diziam mais, e paz na terra para todos o que ele agradam. Todos aqueles que agradam os seus olhos, sejam paz com todos. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores que viram aquela visão, que viram aquele anúncio, disseram uns aos outros, vamos a Belém,
vamos ver estas coisas maravilhosas que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Ou seja, o nascimento de Jesus, naquela noite, foi anunciada por anjos. A notícia foi divulgada por anjos. Mas aquela notícia também foi divulgada por uma estrela. Se você continuar lendo o texto de Mateus, capítulo 2, você vai ver o seguinte, capítulo 1, você vai ver o seguinte, que uma estrela apareceu para um grupo de homens lá no Oriente Médio. Vejamos. O nascimento de Jesus também atraiu homens do Oriente. Mateus conta no capítulo 2, aliás, que Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Por naquele tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, alguns sábios que viram do Oriente, viram uma estrela, e eles chegaram até Jerusalém e perguntaram o seguinte, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Eles dizem mais, olha, pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. Qual que era o propósito dele? Eles vieram de tão longe, de tão distante, só para ver uma criança. Eles viram uma estrela, irmãos, e parece, quando a gente vê aquelas encenações infantis, aí parece que a estrelinha está guiando eles, né? A impressão que a gente tem ao ler o texto é que existe uma estrela que sai do Oriente, eles vão olhando para a estrela, e a estrela vai andando, e eles vão seguindo ela. Não, a estrela apareceu uma vez, e eles viram a estrela, e eles entenderam que aquela estrela estava anunciando o nascimento do Salvador. E eles saíram, aquele grupo de homens saíram do Oriente só para ver uma criança que havia nascido lá na Judéia, porque eles disseram, olha, ele é o rei dos judeus. Aí eles chegaram lá e disseram para as pessoas, aonde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Eles vieram de tão longe para adorá-lo. E você vai ver mais adiante que o texto diz que o rei Herodes reúne um grupo de homens para ver aonde iria nascer o Messias. E aquelas pessoas que conheciam aonde o Messias iria nascer, não adorá-lo, mas quem veio de longe, quem veio de distante, veio para adorá-lo. Quantas pessoas, pastor, estão tão próximas, conhecem tanto a palavra, já ouviram tanto de Deus, mas não adoram a Deus. E quantas vezes Deus levanta pessoas distantes para buscá-lo e para adorá-lo. A pergunta foi, aonde está o rei dos judeus? O recém-nascido, nós também vimos a estrela e nós viemos para adorar o menino. Aí eu quero te fazer uma pergunta, o que você veio fazer aqui nesta noite? Você veio de vários cantos desta região, para que você veio aqui? Você veio para adorar o Cristo ressurreto. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 2, versículo 11 vai dizer o seguinte, olha, entrando eles na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, aqueles homens se ajoelharam diante da criança para adorá-lo. E eles levaram alguns presentes para aquela criança. Eles levaram ouro, eles levaram incenso, eles levaram mirra. Ouro era um presente que se dava ao rei. Eles estavam dizendo, esse é o rei. Incenso é aquilo que se oferece para Deus. Estavam dizendo, ele é rei, ele é Deus. E mirra, ele estava anunciando que ele iria ser morto. Amém, meus irmãos? Mas a notícia sobre Jesus Cristo ter nascido, ela não traz alegria a todos. Essa notícia deixou o rei Herodes, que era o rei daquela época, alarmado com relação a isso. Herodes, para que você entenda, era um homem que matava todos aqueles que ameaçavam o seu poder. Ele era um homem sanguinário. Por isso o texto de Mateus diz, toda a Jerusalém ficou perturbada. O texto vai dizer o seguinte, olha, Herodes ficou perturbado dentro de si, mas não só ele ficou perturbado, toda Jerusalém também ficou perturbada. Aí você pode perguntar, mas por que Jerusalém ficou toda perturbada? Por que toda a cidade ficou perturbada? Porque o povo sabia da crueldade daquele rei.
Irmãos, o povo sabia do que aquele rei era capaz. Herodes, ele chegou ao poder no ano 40 a.C. e reinou por 34 anos. Historiadores concordam que perto do fim do seu reinado, Herodes mandou matar vários rivais políticos e familiares por supostamente conspirarem contra o seu reinado. Herodes teve 10 mulheres. Sabe quantas ele matou? Todas as 10. Ele teve 10 mulheres e matou as 10 mulheres. Ele tinha 3 filhos, matou os 3. Ele pegou 2 filhos, mandou para Roma para estudar, e sua irmã Salomé disse: olha, Herodes, esses meninos vão ficar muito inteligentes e eles vão superar você em poder e sabedoria. Herodes pegou, mandou matar os meninos. Um dia, a sogra dele chegou para ele e pediu para ele dar um cargo político a um dos seus cunhados. Ele deu. E o cunhado começou a se destacar naquele cargo. Com medo de ser usurpado, ele matou o cunhado. A sogra ficou assustada, fugiu para o Egito. Ele mandou alguns emissários até o Egito e matou também a sogra. Para você ver a crueldade daquele homem. O historiador Flávio Joséfos, que escreveu em Roma várias décadas após a morte do rei Herodes, conta que quando Herodes ficou doente, olha, irmãos, quando ele ficou doente e ele sentiu a morte se aproximar, ele mandou matar vários nobres dos judeus. Sabe por quê? Vamos matar todo mundo, porque quando eu morrer, pelo menos vai ter pranto, pelo menos vai ter tristeza em Jerusalém. Ele era cruel, ele amava o poder. Então, quando ele ouviu falar que nasceu um menino e era o rei dos judeus, ele ficou alarmado e toda Jerusalém ficou alarmada com ele. Esse homem, quando ouviu que havia nascido o rei dos judeus, ele ficou perturbado. O que ele fez? Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas, eles dizem, os profetas nos informaram onde o Messias iria nascer, perguntou Herodes. Aí eles respondem, sim, em Belém, disseram eles. Porque isso é o que o profeta Miqueias escreveu: ó pequena cidade de Belém, você não é uma vila judaica sem importância, porque o rei será levantado daí para dirigir o meu povo de Israel. Mateus 5, 2, 5 e 6. O que Herodes fez então, irmãos? Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nas cidades vizinhas, pois os sábios lhe haviam dito que a estrela tinha aparecido pela primeira vez 2 anos antes. Então Herodes, com medo de perder o poder, ele mandou que soldados fossem em toda a região, matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Então houve uma carnificina terrível naquela região, uma perseguição a todas as crianças, a ponto de Maria e José terem que fugir. Irmãos, mas a fúria de Herodes não pôde barrar o plano de Deus. Amém? Pois nada pode interromper o plano de Deus. Irmãos, aí você pode perguntar, por que Jesus nasceu? Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, para nos redimir da nossa iniquidade e nos purificar dos nossos pecados. Olha o que diz o texto sagrado. Ele veio para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Todos haviam se afastado de Deus. Todos estavam desgarrados de Deus. Mas Deus, na sua provisão, enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos atrair para Ele novamente. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz John Piper, um teólogo americano. Ele, Jesus, veio entregar
a sua carne para que o mundo vivesse. Ele nasceu, ele morreu e ele se entregou para que todos nós tivéssemos vida. Porque todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos distantes de Deus. Então, por que Jesus Cristo nasceu? Ele nasceu para nos redimir. Ele nasceu para nos vivificar. E isso era necessário, que ele nascesse em carne para entregar a sua vida por nós. Amém? Ele veio em carne para que pudesse ser perfurado em pregos. Ele veio em carne, meus irmãos, para que ele fosse furado com uma lança e chicoteado nas costas. Ele veio em carne para que uma coroa de espinho fosse colocada na sua cabeça física, na cabeça física do Filho de Deus. Ele veio em carne para que batesse em sua face e puxasse pela sua barba, para que cuspisse em seus olhos, até que as salivas escorressem. Foi por isso que ele veio. A maior vergonha que Deus poderia ter era nascer como homem e ser colocado na cruz. Mas ele passou pela vergonha da morte, ele passou pela vergonha do nascimento, para que nós pudéssemos ser levantados dos mortos, para que nós pudéssemos ser ressuscitados. E nessa noite nós podemos levantar a nossa voz, nós podemos cantar, nós podemos adorar. E o mundo, quando olha para nós e pergunta: por que que essa igreja adora? Por que que o povo adora? É porque nasceu um Salvador, não só de Belém de Judá, não só de Jerusalém, não só de Israel, mas de todo o mundo. Ele é o Salvador de todo o mundo. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos perdidos. Então a maior notícia que nós recebemos é que agora nós temos paz com Deus, é que agora nós estamos vivos. Você lembra da história de Lázaro? Lázaro estava morto. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto, e Jesus olha e diz: Lázaro, venha para fora. Eu acho muito lindo esse quadro que diz: por que Jesus disse: Lázaro, venha para fora? Por que Jesus disse: Lázaro, venha para fora? Por que ele não só disse: venha para fora? Imagina se ele tivesse dito só: venha para fora, e não tivesse dito: Lázaro, venha para fora. Quantas pessoas já não haviam morrido? Quantas pessoas já não estavam enterradas? Se Jesus Cristo dissesse: venha para fora, todos os túmulos seriam abertos, todos se levantariam dos mortos. Sabe por que todos se levantariam dos mortos? Porque é a vida que dá a vida, chamando para a vida. Porque é o Deus da vida que domina a morte, dizendo: venha para fora. É aquele que esteve lá em Gênesis, na criação do mundo, ele dizendo: agora entrega a minha vida. Lázaro, venha para fora. Imediatamente aquele homem saiu para fora. É a voz da vida, é o Deus da vida, é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a voz de Deus, é o Deus que domina a morte, chamando para a vida. Eu não sei se você entende isso, mas é o Jesus que estava em Gênesis. Ele disse: antes de Abraão ser, eu sou. Ele disse: eu enviei todos os profetas antes de mim. Tudo que aconteceu na história, todas as guerras, todos os reis. Esse culto não tem nada a ver comigo, pregador, com o pastor. Esse culto não tem a história, a vida, tudo que acontece não tem nada a ver conosco. Um pregador uma vez erroneamente disse que nós somos o centro do coração de Deus.
infelizmente foi muito errado. Nós não somos. Jesus é o centro. É por causa dele, irmãos. Não é por causa de nós. É por causa dele. É por causa de Cristo. Quando eu subi aqui nesse púlpito, eu estava vindo pensando, eu tenho que exaltar Cristo. Não é por causa de nós. Nós estamos vivos, bonitos, saudáveis. Mas um dia nós vamos passar também. Um dia nós seremos só história. Algumas pessoas vão se lembrar de nós. Mas aí vão vir os nossos netos, que já não vão lembrar tanto. Aí vão vir os bisnetos, que vai ver seu quadro na parede e vai dizer, quem era esse papai? Aí o papai vai dizer, meu filho, era o pai do teu pai. Você passou. Sabe, nós iremos passar. Herodes passou. Os reis da terra se levantam e caem. Homens ficam ricos, poderosos e caem. Mas o reino do qual eu estou falando é um reino que não tem fim. É um reino que não passa. É o reino que permanece para sempre, sentado no trono. E quando ele disser de novo, venha para fora, nós iremos nos levantar de novo. E a Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo transformado, nós teremos o nosso corpo mudado, e nós ficaremos junto para Cristo, reinando eternamente. Por um tempo nós iremos passar, Cristo permanecerá para sempre. Eu gosto da imagem que Paul Walsh cria. Pegue as montanhas, pegue as estrelas, pegue as pessoas famosas que você conhece, pegue os líderes políticos que acham que são poderosos, coloque todos eles do lado de uma balança, pegue Cristo, coloque do lado da outra balança. Cristo vai pesar mais do que eles, aleluia, porque Cristo é mais poderoso, é o reino que dura eternamente. Oh, aleluia. É por isso que ele precisou vir em carne, irmão. Assim ele teria algo com que morrer, algo com que sofrer. Só assim a graça alcançaria pecadores. Ele veio cheio de graça. João vai dizer o seguinte, olha, nós o vimos, e ele era cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Oh, aleluia. Por alguns instantes você pode fechar os seus olhos e glorificar a Jesus. Eu te dou por alguns instantes para você abrir sua boca, levantar a sua mente e glorificar a Jesus. Não a nós, Jesus. Não a nós. Um dia nós seremos só alguém lembrado numa lápis, Jesus. Um dia nós seremos só alguém lembrado numa fotografia, Jesus. Do que nós temos que nos orgulhar? Qual o motivo que nós iríamos ter motivo para nos orgulhar, não ser na cruz de Cristo? Mas Ele é de eternidade a eternidade. Nós recebemos dele, irmãos. Nós recebemos de sua plenitude. Da sua plenitude. Nós recebemos graça sobre graça. A razão pela qual nós recebemos graça sobre graça, a partir da plenitude do Verbo encarnado, é que o Verbo encarnado veio em carne. Assim, poderia morrer por pecadores. Se ele não tivesse morrido por pecadores, nós não teríamos graça, apenas julgamento. Aí você pode continuar me perguntando, por que Jesus nasceu? Irmãos, Cristo veio nos reconciliar com Deus. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. Nenhum homem
naturalmente, espontaneamente, ele procura por Deus. É Deus quem procura o homem. É Deus quem encontra o homem. Deus encontrou a nós. Deus nos encontrou e nos fez agora amigos de Deus. Nós éramos por natureza, nós éramos inimigos de Deus. Aí você continua me perguntando, mas por que Jesus nasceu? Ele nasceu para nos livrar da ira de Deus. Efésios 2:3 diz, e nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, como todas as outras pessoas também, mas agora, nós que cremos em Jesus, nós somos reconciliados com Ele. Porque Jesus nasceu, Ele veio nos dar vida, agora nós temos vida, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele veio nos dar vida. Agora nós temos vida, não só uma vida comum, agora nós temos a vida eterna, irmãos. Nós podemos crer em Jesus Cristo. Ele nasceu lá em Belém, mas Ele também nasceu em nossos corações. Agora nós temos esperança. A nossa esperança não está só nesta vida. A nossa esperança não está só no aqui e no agora. A nossa esperança é estar em Jesus Cristo. Quando alguém olha para você e diz, por que o motivo da sua alegria? O motivo da nossa alegria é que Jesus Cristo nasceu. O motivo da nossa alegria é que Ele vive para sempre. O motivo da minha alegria é que Ele me ressuscitou e agora eu estou vivo para Deus, sou amigo de Deus, agora eu sou redimido dos meus pecados, eu fui perdoado em Cristo, aceito em Cristo, achados em Cristo. A Bíblia diz que tudo é para Ele, por causa dEle, todas as coisas foram criadas. Aleluia, aleluia. Então tudo é por causa de Cristo. Fiquemos de pé esta noite. Tudo é por causa dele. Tudo. Nada é por causa de nós. É por causa dele. E porque ele é amor, ele nos reúne, ele nos envolve em seu amor. Tenha esta consciência, meu querido. Jesus Cristo permanece para sempre. Jesus Cristo reina para sempre. Feche seus olhos. Vamos orar. Com seus olhos fechados. Medite que uma criança nasceu. E por causa dela, por causa de um menino, hoje nós estamos aqui. Por causa de um menino, por causa do nascimento do rei dos judeus e por causa da sua morte, nós fomos perdoados. Você foi perdoado. Você foi absolvido dos seus pecados. Imagina como foi aquela noite para Maria. Não havia lugar para ele na estalagem. A cidade estava cheia. Os hotéis estavam cheios. Maria estava com muita dor de parto. E quem aqui já teve bebê sabe o tanto que dói uma dor de parto. E o pai batendo de porta em porta para encontrar um lugar para que aquela mulher pudesse nascer, aquela criança pudesse nascer, e não encontrou. Até que alguém disse, olha,
não há quartos aqui. Existe um local onde os animais dormem. Se você quiser, vá até lá e tenha teu filho. Naquela noite, só havia José, Maria e Jesus. A mãe se contorcendo de dor e o pai ansioso e com medo. A criança nasce, ouve-se o choro do bebê e ele é colocado numa manjedoura. A esperança nasceu, a salvação, a glória eterna nasceu. Anjos cantaram, estrelas anunciaram, pastores vieram ver, magos do Oriente vieram para adorá-lo. Ele foi perseguido para ser morto, mas ele resistiu à primeira perseguição. Ele ressuscitou na segunda perseguição. Agora ele vive. Agora ele reina. Agora ele está sentado no trono. Ele reina soberanamente. E um dia, talvez hoje, talvez daqui a 100 anos, mais um dia, ele vai voltar. Aquele pequeno menino nasceu e agora vai voltar, não mais como um cordeirinho, mas como um leão. Não mais como um homem simples, mas como um rei coroado, sentado num cavalo branco, com a sua coxa escrita. Na sua coxa está escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E todos terão que dizer: Santo, Santo, Santo é Jesus para sempre. Aleluia!